visão de Daniel sobre vários ossos secos, que se encontra em Ezequiel 37. O que vamos aprender hoje? Entender o contexto, significado para a época e o significado para os nossos dias de hoje. Meu nome é Valdete. Bem-vindo ao canal. Te convido a se inscrever e deixar seu like, caso goste deste vídeo. Vamos lá. O contexto. Capítulo 37 do livro de Ezequiel, ele narra uma visão dada pelo Espírito de Deus, aonde ele foi levado ao meio de um vale, ou seja, uma espécie de cemitério, né? Melhor dizendo, que estava cheio de ossos de pessoas que estavam totalmente secos e o que demonstra que essas pessoas haviam morrido há um bom tempo. Em Ezequiel 37, 1, 2. Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Que encontra Ezequiel 37, 3. O profeta recebe uma ordem. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E se encontra em Ezequiel 37, 4. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ezequiel 7, 5. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ezequiel 37, 6. Nós estamos falando, né, do contexto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O profeta obedece. E o inimaginável, mas o profeta obedece, e o imaginável acontece. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou os ossos e começaram a se mexer. Juntou-se cada um a outro, de acordo com o corpo que pertencia. Na sequência, aparecem os tendões, a musculatura e a pele, fazendo com que os corpos ficassem novamente íntegros. Que encontra em Ezequiel 37, 7 a 8. Mas os corpos precisam novamente, mas os corpos estavam ainda sem vida.
Deus manda que o profeta profetize e a volta do Espírito a cada respectivo corpo. E isto acontece de forma milagrosa. E o exército de vivos aparece de forma grandiosa. Ezequiel 17, 9, 10. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O significado do ocorrido no vale de Osso Seco, na época. Deus passa então a explicar a Ezequiel quem eram os ossos secos, a qual era o simbolismo que aquela visão dos ossos secos representava naquele momento para o público, e a qual Ezequiel estava dando esta mensagem. A qual Ezequiel estava dando esta mensagem. Glória a Deus. Os ossos eram era toda a nação de Israel. Aleluia, Jesus. Os dois reinos. Os ossos eram toda a nação de Israel. E os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Então me disse: filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Aleluia, Jesus. Reino de Israel, que era o reino, de Saul, Davi, Salomão, os primeiros reis. Reino de Israel, que é de Saul, Davi, Salomão, que são foram os primeiros reis. Reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel. A profecia foi para esses dois reinos, Reino de Judá e o reino de Israel. Para a nação de Israel, os dois reinos é comparado esses ossos secos, que é o Judá e Israel. A quebra da aliança com Deus gera seguidão. A nação representada pelos dois reinos da época, Judá e Israel, foram entregues aos inimigos, porque tanto seus pais quanto o povo havia se desviado da comunidade dos caminhos do Senhor, e a quebra da aliança. Então eles quebraram a aliança com Deus. E aí o inimigo, tomou conta. O reino do norte, que é Israel, foi conquistado pelos assírios. É o reino, e o reino do sul, Judá, seria conquistada pelos babilônicos. Toda essa situação gerou toda esta geração gerou no coração do povo de Deus o seguinte sentimento: eis que dizem aos nossos ossos que secaram, os nossos ossos secaram, e apareceu a nossa esperança. Foi aí que apareceu a nossa esperança. Estamos
todos exterminados. Ezequiel 37:11. Ou seja, o povo sentia-se destruído, sem esperança, sem vida, assim como os ossos secos em um cemitério. Então, aquele povo naquela época se sentiram assim, como os ossos secos. Eles se sentiram mortos, se sentiram destruídos, já não tinha mais esperança. Já se sentia sem vida, como aqueles ossos. Terceira missão. Deus mudaria a situação do seu povo. Eles precisariam crer nisso. Aleluia, Jesus. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei cair dela. E vos farei sair dela, ou seja, sair da sepultura. E o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ezequiel 37 se encontra esta leitura. O povo estava sendo escravo, porque eles quebraram a aliança com Deus. Por isso que eles estavam sendo escravos, porque eles quebraram a aliança com Deus. Nós não devemos quebrar a aliança com o Senhor. Se nós fazermos uma promessa para Deus, nós temos que cumpri-las. Deus iria conduzir seu povo, agora sendo como osso seco, novamente à vida. Agora sendo como os ossos secos, novamente à vida. E eles novamente estariam vivos, libertos, para andar nos caminhos de Deus. Assim diz o Senhor: porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Se encontra em Ezequiel 37:14. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que o vale de osso seco significa hoje em dia? O pecado é a distância de Deus. O pecado e a distância de Deus, olha, o pecado e a distância de Deus nos faz secar. Ou seja, perdemos a verdadeira vida. Perdemos a bênção de estar em paz na presença de nosso Deus. Glória a Deus. É o pecado que nos faz distanciar do Senhor Jesus. É o pecado que nos faz secar como aqueles ossos secos. Ou seja, perdemos a verdadeira vida quando nós pecamos. Perdemos as bênçãos de estar em paz na presença de Deus.
Então, né, devemos estar vigilante para não se tornarmos como aqueles ossos secos. Aleluia, Jesus. Vamos continuar. Perdemos a esperança e nos tornamos escravos do pecado, como o povo se tornou escravo de nações pagãs. Nos transformaremos em ossos secos, numa sepultura. Então temos que ter muito cuidado para que nós não possamos se tornar como aqueles ossos secos. Nós devemos ter esperança no Senhor Jesus, porque se nós perdermos as nossas esperanças, acabou. Nós vamos se tornar osso seco, sem vida. Aleluia, Jesus. Mas Deus é misericordioso e diante de um coração arrependido, Ele pode transformar até mesmo um vale de osso seco, sem vida e sem esperança, em algo cheio de vida. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é tremendo. Ele é misericordioso conosco. Aleluia, Jesus. Ele pode transformar até um vale de osso seco, sem vida e sem esperança, em algo cheio de vida. Assim é hoje em dia. Ele pode transformar nossas vidas, devolver a nossa esperança. Ele pode nos dar a cura. Que tem cura que é para Deus, tem cura que não. Muitas vezes Deus, eu sou cadeirante, certo? Mas eu não posso questionar com Deus o porquê estou assim. Não é mesmo? Deus sabe todas as coisas. O importante é que eu esteja na presença dEle, falando do amor dEle, da palavra dEle. Aleluia, Jesus. Eu tenho que ter esperança em nosso Deus. Eu tenho que ter fé. Mesmo na cadeira de roda, eu estou falando do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não posso se tornar uma pessoa seca, como aqueles ossos no cemitério. Aleluia, Jesus. Porque é o Senhor que nos dá esperança. É Ele que nos dá vida. Aleluia, Jesus. Ele pode todas as coisas. Deus nos dá o vigor de bênçãos. É Ele que nos dá as bênçãos. Deus é misericordioso em nosso tempo. Ele não mudou. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Mas esta vida se transformou o osso em algo abundante. Só pode ser dado pela ação do Senhor, pelo poder dele agindo na vida que está seca. Aleluia, Jesus. Só o Senhor pode transformar algo seco em algo verde.
algo abundante. Só Deus pode dar a nós vida. Glória a Deus. Ainda que esteja seca, Ele pode tudo. Ele pode trazer, porque tem muitas pessoas aí, ó. Não vou para a igreja, estou desanimada, não tenho vontade de ir para a igreja. Ei, acorde. Não desanime. Porque se você desanimar, você vai se tornar um osso seco. Vai ser como aqueles ossos no vale, de ossos secos. Glória a Deus. Portanto, Deus exige de nós, ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Portanto, Deus exige de nós, às vezes Ele nos chama de osso seco, que tenhamos um coração arrependido. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que ter humildade, ser humilde para com o nosso irmão, para com a nossa família, para voltar à presença de Deus. Que é assim que Deus quer que nós sejamos humildes de coração. Nós devemos arrepender, não só de boca, mas de coração. Não adianta eu falar, eu me arrependi, eu perdoo, e o coração está cheio de mágoa. Falar só de boca para fora, mas nós devemos falar de coração. Porque Deus é amor. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Amar o próximo, amar nosso irmão, ser humilde. É isso que Deus requer de nós. E estar na presença dEle, ir para a casa dEle, sentir Ele falar em nosso coração. Hoje eu vou para a casa do Senhor. Hoje eu vou buscar o Senhor. Porque hoje o Senhor vai falar comigo. É assim que nós temos que falar. Hoje eu vou para a igreja buscar a face do Senhor. Que é assim que Deus quer, que nós possamos sentir a presença dEle. Glória a Deus. Vamos continuar, né? Não existe impossível para Deus. Ele governa tudo de forma soberana. Deus é tremendo, glória a Deus. E com todo o poder, Deus pode retornar a vida de um cemitério cheio de ossos secos e destruído. E Deus pode restaurar. Aleluia, Jesus. Deus pode fazer as coisas. Nosso Deus é o nosso Deus. Ele é o maior. Ele é tremendo. Deus é grandão em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é soberano. Porque é com todo o poder. Deus pode tornar a vida de um cemitério cheio de ossos secos destruído. E Deus restaura esses ossos secos. Que hoje é diferente. Tem muitos ossos secos hoje ao nosso redor. Precisando da misericórdia de Deus. Precisando ser reconstruído. Precisando ser restaurado. E o Senhor tem o poder de restaurar esses
esses ossos secos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esses ossos sem vida. Esses ossos são sem vida. Deus traz de volta a vida para eles, sim. Por que não? Nosso Deus é poderoso, Ele é tremendo. Tudo Ele pode. O que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas? Para Deus nada é difícil. Tudo é possível para o Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, Ele pode tudo. Na minha vida, na sua vida. Basta nós crermos nele. Aleluia, Jesus. E ter fé. E esperança. Amor. Aleluia, Jesus. Nós devemos nos humilhar. Ser humilde. Glória a Deus. Para que nossas vidas, para que tudo vá bem em nossas vidas. É isso que nós precisamos, né? Para que Deus possa nos restaurar. E não devemos deixar nos abater, se tornar como aqueles vasos de ossos secos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele continuará agindo hoje em nossas vidas. É o mesmo Deus. Deus não muda. Ele é de ontem e de hoje será eternamente. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que Jesus está voltando. A vinda do Senhor está próxima. Vamos acordar. Vamos acordar. Não vamos ficar dispersos. Porque Jesus está voltando. O mundo de hoje está muito difícil. Muitas coisas estão acontecendo. É pragas sobre praga. Quando acaba uma praga, vem outra. Né? Então, tem muitas pessoas que ainda não acordaram para a vida ainda. Não estão enxergando. Estão fechando os olhos. Não durma. Não feche seus olhos. Abre seus olhos espiritualmente. Deixa o Senhor entrar em seu coração. Glória a Deus. E você? Já aceitou a Jesus como seu único Salvador? Acorde, enquanto há tempo. Beijo, meus amados. Que Deus abençoe a todos vocês.